Olá pessoal, irmãos e irmãs, reiniciando com o nosso podcast aqui dessa semana. Agora em fevereiro nós já estamos nos aproximando do tempo da Quaresma. E já há uns 40 anos nós temos na Quaresma a campanha da fraternidade. Sempre começa na quarta-feira de cinzas. Geralmente nas campanhas de fraternidade, as reflexões são sobre temas sociais, envolvendo aí as políticas públicas, questões que muitas vezes os fiéis, ou alguns dos fiéis, não gostam muito que sejam tratados esses temas na igreja. Nós recebemos também esses tipos de comentários por aí, nas redes sociais. E hoje nós estamos aqui e agradecendo já de início a presença da irmã Bernadette, sempre presente nessas campanhas da fraternidade. E, irmã Bernadette, esse assunto, de fato, torna um pouco polêmico. A senhora também já deve ter percebido que, às vezes, as pessoas acham que na igreja a gente só tem que ir para rezar, e orações, cânticos, celebrações, mas temas sociais, tem hora que o pessoal parece que franze a testa, né? A senhora também percebe isso? Seja bem-vinda nesse nosso novo canal aqui da Diocese, o podcast Chama Viva. Bom dia, Lombardi. Obrigada pelo convite. Com alegria que estamos aqui para partilhar um pouco daquilo que a gente também percebe, como você disse, como igreja. Eu penso que falta um pouco assim sensibilizar as nossas lideranças, a nossa comunidade para temas tão emergentes que a nossa campanha da fraternidade sempre trata. É questão dos biomas, questão da droga, questão dos idosos. Sempre são questões muito relevantes, onde a nossa sociedade está clamando. E esse ano, um tema assim, muito favorável diante da realidade em que nós estamos vivendo. Então, realmente, a campanha da fraternidade vem para nos sensibilizar. E, às vezes, eu acho assim, que as pessoas que têm uma certa assim, aversão, não sei se poderia dizer, mas assim, indiferença, é porque, às vezes, não conhece o verdadeiro sentido. O quanto a campanha da fraternidade nos ajuda no processo de conversão. E Quaresma é tempo de conversão. Então, a campanha da fraternidade é uma grande ferramenta que a CNBB nos oferece para esse processo de conversão. E sempre, irmã, que a igreja toca nesses assuntos de políticas públicas, talvez haja esse tipo de entendimento de que a igreja está fazendo política. Mas a doutrina social da igreja, não só nesses últimos séculos, mas há milênios a igreja precisa tocar nesses assuntos, não é? Com certeza, porque nós vivemos numa sociedade e nessa sociedade existe a política, o religioso, nós estamos integrados. Não tem como eu falar de Eucaristia se as pessoas passam fome. E se passam fome é porque as políticas públicas não estão adequadas, não estão indo a favor, sobretudo daqueles que sofrem. Então, é um trabalho paralelo que tem que se fazer. Não podemos falar de uma coisa sem... O Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil, ele viu um cartaz assim que falava, Papa, o povo está com fome. Aí ele disse, fome de Deus sim, mas fome de pão jamais. Como nós podemos falar, de Eucaristia se o povo passa fome? Então, e o ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus, é claro que a igreja tem esse dever de defender direitos humanos inalienáveis, como, por exemplo, a questão da alimentação saudável e nutritiva, é um direito da pessoa. É o direito assim, de existência, existencial, Quem não tem comida, não tem os outros também. É o direito primordial.
Então, quem não tem comida não consegue pensar, não consegue estudar, não consegue trabalhar, nada. Então, é a primeira base, né, de tudo. Então, no dia 22 agora de fevereiro, quarta-feira de cinzas, será lançado em todo o Brasil a campanha da fraternidade, que nesse ano ela tem esse tema Fraternidade e Fome. E como lema, aquele mandamento de Jesus Cristo, dai-lhes vós mesmos de comer. Isso mesmo. Irmã, dia 13 agora, né, segunda-feira, tem esse lançamento para as equipes que vão trabalhar na campanha da fraternidade desse ano. Isso. Como é que vai ser esse encontro aqui na Cúria, né? Dia 13, é uma segunda-feira à noite. Então, está solicitando para que as paróquias enviem, né, pelo menos alguns representantes, para que possam tomar conhecimento um pouco, né, dentro da metodologia Ver, Julgar e Agir, como nós podemos, nas nossas paróquias, também colocar em prática a nossa campanha da fraternidade. Então, vai ser uma formação para que as pessoas possam tomar conhecimento, né, dessa campanha. E entrando já nesse assunto, né, na nossa realidade, irmã, nós estamos assim, né, surpresos demais com a situação, por exemplo, daquele povo indígena Yanomami, que as imagens, vídeos, né, essas reportagens mostram eles assim quase que esqueléticos. O problema da fome no Brasil, segundo consta aí nesses subsídios que a gente recebe, quase que metade da população tem dificuldade para conseguir alimentação, né? Então, quando se fala a questão da alimentação, realmente, né, essas imagens são chocantes e são realidades. Hoje se fala que o Brasil tem em torno de 33 milhões de pessoas, né, que vive com uma alimentação muito escassa, e desses daí mais ou menos em torno de 15% às vezes recebe uma refeição diária. Além de ter uma refeição só, é muito escassa. Ela é pobre, uma alimentação pobre em proteínas, em vitaminas. Então, assim, a nossa população é uma população, infelizmente, né, 33 milhões de brasileiros que passam fome. Nós estamos vendo essas imagens dos índios Yanomamis, que é uma outra realidade também das periferias do Brasil. Hoje nós vemos muitas famílias, muitas pessoas também nas ruas, morando nas ruas, onde a alimentação também é muito escassa. Os que vivem em favelas também, e as consequências que isso gera, né? A fome gera, a pessoa não consegue pensar, aí tem toda uma questão de agressividade, é capaz de matar o outro para tentar sobreviver, então a questão da violência, a questão até do desenvolvimento físico da pessoa. E aí a gente percebe nessas realidades que ultimamente estamos vendo, mas não é de hoje que está, infelizmente, né, faz alguns anos que estão aí. Nós tínhamos diminuindo, estávamos fora do mapa da fome. Nesses últimos anos, infelizmente, foi uma crescente muito vertical até, de 9%, né? Fomos para 25% da população que está passando fome. Então, é uma realidade muito triste que nos choca, que nos sensibiliza, e como cristãos, nós não podemos dizer que isso não tem a ver conosco. Tem tudo e muito a ver conosco. Porque se nós falamos que nós vamos à missa, nós ouvimos o Evangelho, nós temos que colocar em prática, senão a nossa fé é em vão. Então, o pilar da caridade tem que estar muito forte na nossa vida também, porque senão a nossa vivência cristã ela é incompleta. Nós já temos aí décadas de crises nesse sentido, e eu vi em estatísticas do ano passado, 2022, que se no Brasil tem 208 milhões de habitantes atualmente, irmã, parece que mais ou menos 100 milhões de habitantes não têm certeza de uma próxima refeição. Agora, esses 30 e poucos milhões que a senhora falou que passam fome, são pessoas que quase não têm nenhuma refeição no dia, se não for a caridade pública. É verdade. Mas tem aquelas pessoas que passam fome, eu penso, que não tendo uma alimentação saudável,
comem alimentos, às vezes muita massa, não tem todas as vitaminas, como a senhora citou. Esses também estão passando fome. Claro, eles estão... O desenvolvimento dele está comprometido, porque ele não tem os alimentos necessários para o seu desenvolvimento intelectual, né, humano. Então, também estão comprometidos, sobretudo as crianças, né? Quem sofre muito são as crianças e os idosos, que necessitam de determinadas proteínas e vitaminas, e isso não tem. Então, é uma alimentação muito pobre. E é triste você ver assim pais de família, né, que falam assim: olha, meu filho agora está comendo esses grãozinhos de feijão, mas eu não sei o que vou dar para ele mais tarde, né, à noite ou amanhã, eu não tenho mais o que dar. E aí sai desesperado, né, em busca de algumas coisas, revirando lixões, procurando comida para tentar trazer. Esses dias eu ouvi uma reportagem de uma criança, de uma família. A mulher até teve o bebê dentro de um ônibus. E fala assim de que eles tinham 4 filhos e nenhum dos filhos estavam registrados. Por que não estava registrado? E com isso eles também não têm nenhum acesso a uma Bolsa Família, uma ajuda do governo, porque não tem registro, é uma pessoa que não existe na nossa sociedade. O pai argumentou que ele sai todos os dias em busca de comida para os filhos, porque ele, entre fazer o documento do filho e trazer a comida para dentro da casa, ele preferiu optar por tentar trazer alguma comida dentro de casa, né, no barraquinho que eles vivem lá. Então, isso é uma família que a gente está falando, mas são muitas famílias que vivem também, que nem entra na estatística do IBGE, né, que faz essa pesquisa, porque não existe nenhum documento, nenhum registro, essa pessoa não existe. Então, é uma situação muito triste. Por isso, essa campanha da fraternidade, ela é muito importante. Quando nós vamos na missa e rezamos, né, o pão nosso de cada dia, que pão é esse nosso? Se uns têm direito, outros não têm, né? Uns comem, inclusive aí existe, né, aquela alimentação também das pessoas, né, que olha, eu como isso, seria assim uma alimentação fitness que falam, né, para pensar no bem-estar da saúde, mas sobretudo na estética, enquanto outros não têm direito. Aí se fala, por exemplo, né, vai num determinado restaurante, você paga num jantar aí seus R$500. E a outra pessoa não tem nem direito a R$20, por exemplo, para você se alimentar. Então, é uma desigualdade muito grande que existe. Isso, eu penso que não é de Deus, com certeza. Deus fica muito triste com essa realidade, porque não há partilha, não há solidariedade, né? E quando Jesus fala no Evangelho, e mesmo, né, dai-lhes vós mesmo de comer. Ele quer puxar, né, os discípulos para a partilha, né, para a solidariedade. Aquilo que eu tenho, vamos repartir com aquele que nada tem. E se nós tivéssemos... Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de grãos. E como nós podemos falar que é um país que a fome, estamos aí na linha da pobreza, está assim tão acentuada a questão da fome? Porque existe injustiça, porque não existem políticas sociais públicas que olham para essas realidades, né, gritantes. Políticas públicas que são promessas de campanhas eleitorais há décadas. Eu até estou me lembrando aqui agora de uma favela que eu visitei numa grande cidade aqui do norte do estado de São Paulo, que é considerado um dos estados mais ricos, né, do nosso país. E nessa favela, de extrema pobreza, muita gente passando necessidade, num casebre que eu entrei, num barraco que eu entrei, tinha lá um senhorzinho com umas crianças, e era de manhã, por volta ali de 9 horas, eu acho, né, que eu me lembre, e ele estava cozinhando, irmão, um pouquinho de feijão, e eu falei, e o que mais que vai ter, né? Tem um pouquinho de farinha aqui. Aí, mais tarde, não, eu vou sair depois pedindo algumas esmolas, o senhorzinho falando, né? Para ver o que nós vamos receber. Ou seja, a senhora acabou de falar que o Brasil, de fato, é um celeiro do mundo. O agronegócio aqui no nosso país, né, irmã, produz muito. Produz. Mas a maior parte parece que é exportado. Isso mesmo. Todos os anos o índice aumenta de produção.
Né? Se esse ano colhemos um tanto, o ano que vem sempre é uma produção recorde, todos os anos. E aí a gente começa a falar, e por que existem pessoas que passam fome? Né? São vários fatores. Uma das questões é a questão das políticas públicas. A outra questão também que eu vejo, que nós cristãos não praticamos a caridade, a solidariedade, nós não praticamos a justiça social, não praticamos, né, o pão nosso de cada dia, só vem o pão meu, né? Tem uma música que fala, né, a terra, né, esperamos que um dia a terra seja o nosso altar, né? Que aonde a partir todos possam comer. Nós, além de produzir, nós no Brasil desperdiçamos muito alimento. Muito alimento são jogados fora, porque não existe uma destinação certa daqueles alimentos, às vezes, que sobram. Ou, por exemplo, descartes de supermercados que poderiam ser reutilizados. Não existe uma política que possa ajudar nesse sentido. E com isso, né, a população vai ficando cada vez menos sem acesso a esses bens que são necessários, né, primordiais. E ainda vendo também encíclicas, Pater Terris, né, e outras, Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, as declarações da Igreja de que essas políticas públicas deveriam ser mesmo repensadas para que o cidadão, né, que a pessoa humana é mais importante do que o lucro, tenha esses direitos inalienáveis respeitados. Mas não é isso que acontece, né, irmã? Então, além da Igreja ter o dever de fazer essas denúncias e, como essa campanha, participar aí desse anúncio, né, do Evangelho, nós católicos, nós temos o mandamento, né, da caridade, da generosidade. Eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede. É nesse sentido também que a campanha quer atingir nós mesmos dentro da igreja, né? É isso mesmo, é pôr em prática o que Jesus diz no Evangelho, né? Sobretudo no Sermão da Montanha, tem essas frases, e realmente isso, como que eu posso me dizer cristãos autênticos se eu não olho para o próximo, né? E Jesus, ele é bastante claro no seu Evangelho, ele nos provoca a cada dia, então se eu vou participar de uma celebração eucarística, eu saio de lá sem nenhum compromisso, a atitude de cristão não foi completa. Então, a campanha da fraternidade vem sensibilizar para isso. Vamos olhar ao nosso lado as pessoas que sofrem, né? Vamos colocar em prática o Evangelho. Jesus sempre, ele nunca deixava, né, de evangelizar ou catequizar ou levar os seus discípulos à prática. Por isso que ele, quando fala, né, Sermão da Montanha, quando ele está a multidão lá, tudo sedenta, né, com fome, ele fala, vamos partilhar. E todos não foram comprar nada, não precisou ninguém colocar a mão no bolso, mas eles partilharam daquilo que tinha. Todo mundo comeu e ainda sobrou. Então, é isso que eu acho que falta na nossa sociedade, né? Sobretudo nas nossas igrejas. Na nossa igreja, como que é o pilar da caridade, né? Nós temos aí os vicentinos que fazem um trabalho maravilhoso, temos tantas entidades e organizações, mas são muito poucas pessoas que colaboram. A maior parte das pessoas, né, que participam das celebrações eucarísticas só vão na missa e vão para casa já como seu dever cumprido. Então, acho que nós precisamos nos sensibilizar um pouco mais. Na nossa pandemia, nós tivemos alguns gestos concretos que foram muito importantes, que foram essa questão da sopa, os marmitex que foram feitos, né? Momentos de partilha, então se falava cestas básicas, então houve uma mobilização muito positiva. Só que depois parou. Agora não está acontecendo mais. Então, se para você conseguir algumas coisas, está bastante difícil. Não tem, parece, agora voltou, o pessoal está tentando voltar à vida normal, não precisa mais ajudar ninguém. Pelo contrário, precisa e muito. E às vezes eu penso, né, na nossa Barretos, será que tem pessoas que vão dormir à noite e não tem comida? E como que eu fico diante disso? Será que eu me sensibilizo ou sou indiferente, né? Que cristão que eu sou que não me compadeço? Jesus fala muito da compaixão. Jesus compadecia das pessoas que estavam à margem, pessoas que passam fome, crianças, né? Que estão aí, às vezes choram à noite de fome porque não tem comida.
E eu me compadeço com isso? Qual é a minha atitude? Eu sou indiferente. Não, isso daí não quer dizer nada, eu tenho que comer e acabou, né? Então, eu acho que nós precisamos amolecer um pouco mais o nosso coração, né? Termos um olhar mais de compaixão, de solidariedade e partilhar um pouco. Infelizmente, como você fala, né, no Brasil, nós temos uma grande concentração na mão de poucos. Isso, por exemplo, os países que foram antigamente colonizados... Tem o sistema fundiário. Isso, por exemplo, na Europa, né? Existem pequenos agricultores, não existe grandes latifundiários. Infelizmente, no Brasil, pela nossa história de colonização, existe aí os grandes latifundiários. Diz que 5%, né, das terras do nosso país estão na mão de pouquíssimas pessoas. Desculpa, 90% estão na mão de 5% das pessoas. E os outros, né, 80%? Né, ficam sem... Essa concentração urbana com uma pobreza imensa e de miseráveis, vivendo... Miseráveis não é digamos, um palavrão, mas é aquela classe social que está sem qualquer direito respeitado. E a gente está falando de comida, mas a pessoa não tem comida, que é o primordial, não tem... E tem sede de justiça, e tem outras fomes, né? Não tem transporte, de saúde, casa, de segurança, de moradia. Quantos direitos que são violados. Pessoal não tem. São todos violados, né? E você vê assim, um quarteirão, uma casa de uma pessoa. E você vê assim, um quarteirão, às vezes, com, sei lá, 30, 40 pessoas, famílias tentando ver. Quer dizer, um meio assim, né? Em cima do outro. Isso em todas as cidades no Brasil. Quantas cidades, quantos municípios que não tem saneamento básico, não tem rede de esgoto, né? Não tem qualidade de vida. Isso mesmo. Então, irmã, esses temas sociais sempre vão estar presentes na pregação da igreja, que é um dever dela. É um dever. E o que poderíamos dizer, assim, quase que ao final aqui do nosso bate-papo, é essa questão de ter menos rejeição de nós, fiéis cristãos, para esses temas sociais, para essas políticas públicas, que não é que a igreja está fazendo política ou é de esquerda, não é nada disso, não é? Claro que não. O Evangelho de Jesus é muito claro, né? Estendei a mão, né? Dai pão para quem tem fome, né? Sede, água para quem tem sede. Então, é simplesmente colocar em prática o Evangelho de Jesus. Eu acho que se nós não fizermos isso, nós não estamos vivendo a palavra de Deus, não estamos vivendo o Evangelho. Como eu posso meditar uma palavra de Deus e deixar ela com que ela seja improdutiva, ela não produza frutos? Então, não tem nada a ver, não é política, é Evangelho. Né, Evangelho. Então, se todos nós assumíssemos, né, para nossa, porque não adianta nada eu falar que eu rezo, né, que eu vou na missa, que eu faço jejum, mas se eu não pratico o amor e a caridade, né, para isso nada serve. São Paulo mesmo fala nas suas cartas, né? Se eu não tiver a caridade, o amor, a partilha, olhar para aquele que sofre, um olhar de compaixão e tentar tirar, não só olhar e deixar lá, mas tirar dessa situação, para que valeu a minha fé? Minha fé é em vão. Então, eu acho que nós precisamos, na nossa igreja, trabalhar muito essa questão, né, da ajuda ao próximo, estender a mão para aquele que precisa, né, ter esse olhar. O que faria Jesus se viesse hoje nas periferias das nossas cidades? O que faria Jesus se fosse lá visitar aquela aldeia dos Yanomamis, né, com tantas pessoas sendo violentadas nos seus direitos em todos os sentidos, né? Sem nada o que comer, morrendo à míngua por falta de saúde, de uma assistência, nem água para beber eles têm, né? Porque são tudo contaminados, né? Onde eles vivem. O que faria Jesus? A gente sempre tem que se perguntar isso. O que faria Jesus? O que eu posso fazer? Eu sou uma missionária, um missionário, e o documento de Aparecida nos convida a isso, né? Sermos missionários, né? Todos nós somos convidados pelo batismo. O Papa Francisco fala isso, né? Pela nossa essência, nós somos missionários. Pelo nosso batismo, nós somos membros da igreja, missionários, convidados a anunciar a Boa Nova. Como que eu posso anunciar a Boa Nova se eu não tenho um olhar de compaixão para o outro? Então, pedindo aí a sua mensagem final
sobre as suas esperanças para que essa campanha da fraternidade seja bem aceita, né, com essa perspectiva de nos tornarmos mais solidários e, de fato, defendermos esses ideais de direitos inalienáveis da pessoa, minha irmã. Sua mensagem, mesmo. Então, nesse sentido. Então, eu penso realmente que nós podemos pensar assim, né? Aqui em Barretos, nas nossas cidades, né, da nossa diocese, existe pobre? Fazer um levantamento. Quem são os pobres? Como que eles estão vivendo? O que eu posso fazer para isso? E sensibilizar grupos, movimentos, colocar, por exemplo, nos nossos murais das nossas igrejas, né? Olha, vamos fazer uma campanha, nós vamos levar o pão da palavra e o pão também né, o pão nosso de cada dia, o alimento, não só o alimento, mas a palavra. Os vicentinos fazem um trabalho maravilhoso nesse sentido, né? Levam o pão da palavra também e o pão do alimento. Então, que nós possamos nos sensibilizar e olhar um pouco à nossa volta, para que nós possamos ter uma sociedade onde olhamos assim, Jesus fala assim, essa sociedade sonhada por Jesus e essa sociedade que nos alegra o coração de Deus. E essa que é a verdadeira oração. Não adianta nada eu falar, Pai, Pai, Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia, mas eu não vivo no meu dia a dia, na prática, esse evangelho, essa oração que Jesus ensinou com tanto carinho para nós. E que é uma oração riquíssima, né? Se nós formos colocar em prática, ela tem um outro sentido, né? Ela não fica somente nas palavras e na sua superficialidade, mas ela vai realmente nos gestos concretos. Muito bem, nós agradecemos demais a irmã Bernadette pela sua presença aqui e essas palavras de ânimo, de entusiasmo pela campanha da Fraternidade e Fome 2023. Dai-lhes vós mesmos de comer. É um mandamento. Obrigado, irmã, e até mais. Amém. Eu que agradeço, viu, a oportunidade. Um grande abraço e paz e bem.